Você já percebeu que a Hermès não grita? Ela não faz anúncio com desconto, não posta Reels dizendo últimas unidades, e mesmo assim tem fila de espera no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque ela faz o que 90% dos pequenos negócios ignoram. Ela se posiciona para atrair quem já está pronto para pagar, sem explicar, sem insistir, sem correr atrás. E hoje eu vou te mostrar como você pode aplicar isso na sua marca, mesmo sem ter loja, mesmo sem ser famoso, mesmo começando pequeno, mesmo tendo poucos seguidores. Para você que não me conhece, eu sou Roberto Moscatelli, eu sou especialista em clientes premium. Eu ajudo você a atrair clientes de alto valor no Instagram. E hoje eu vou te mostrar todos esses segredos. Vou te contar qual é o problema que a maioria de vocês comete, o segredo da Hermès, como ela consegue vender tanto, como é que ela desperta esse desejo para você aplicar igual no seu negócio, como o cliente certo compra, porque ele não precisa ser convencido, e como se posicionar de forma premium, mesmo sendo pequeno. Eu quero que você tenha clientes de alto valor. E tudo que eu estou te passando aqui é fruto da minha experiência com mais de 400 negócios. Eu estou há mais de 10 anos nesse mercado. E eu vou te trazer aqui o passo a passo, todos os segredos que essas marcas utilizam hoje. E você pode aplicar no seu negócio, na sua marca, na sua clínica, independente. São conceitos universais. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso de forma didática dentro do meu mapa mental. Vem comigo. Então vamos lá. Primeiro que eu queria falar aqui é sobre o problema, tá? A primeira coisa, quando você tenta atrair todos, você só atrai os piores. Acredite. A realidade que quase ninguém enxerga é que se a sua comunicação for feita para todo mundo, você só vira mais um, porque as pessoas têm ancoragens de valor, elas estão acompanhando outras pessoas, não só você. Então, o que que acontece? Elas começam, não sei se já aconteceu com você, a pechinchar, né? Ou só tô olhando, vou pensar e te aviso, vou falar com meu marido. Então, assim, as pessoas começam a desaparecer depois que pergunta o preço, essa que é a verdade, porque ela tá comparando você com outras pessoas. Então ela não tem nenhuma âncora emocional com você. E isso não acontece porque o seu serviço é ruim, não, pelo contrário, o seu serviço pode ser ótimo, mas se você não parece, a pessoa faz uma associação com todos os outros, tá? Então, isso pode estar acontecendo porque a sua marca está aí, conversando com quem não deveria. Então, o que está por trás disso? A marca, né, quando ela está acessível para todos, ela acaba se tornando, não sendo valorizada por ninguém. Essa que é a grande verdade. E o cliente de alto valor, ele, ele não quer ser atendido como todo mundo. Ele está acostumado a ser selecionado. Ele se sente selecionado. Não sei se você já reparou. Uma loja da Hermès, ela é fechada. Muitas vezes tem um segurança. Por quê? Porque não é para todo mundo. Existe um filtro. E a comunicação também ela serve para isso. O que fica muito acessível, fácil, manda um WhatsApp, tá aqui meu WhatsApp. Não, isso daí, a pessoa tem que ter o privilégio de conversar com você. E é exatamente isso que a Hermès faz e eu gostaria muito que você conseguisse aplicar isso que eu estou te falando agora, né, em todos os pontos de contato com o teu cliente. Eu sei que é uma decisão, né, atender esse tipo de cliente é uma decisão, e se você toma ela, você tem que agir de acordo. Então, você tem que utilizar a seleção, a pessoa tem que se sentir privilegiada de estar com você. Então, assim, vamos ver alguns sinais que você pode estar tentando atrair todos. Muitos de vocês cometem esses erros que todos os dias eu estou conversando com inúmeras empresas, negócios, clínicas, especialistas. Inclusive, se você tiver interesse em conversar comigo, também está aqui na minha descrição aqui embaixo desse vídeo, né? Não esquece de curtir também, se você está gostando, se acompanha aqui meu material, meus vídeos, que isso é importante aqui para o crescimento do canal e me estimula também a fazer mais vídeos como esse. Não deixa de se inscrever que toda semana eu estou postando novos vídeos aqui e você vai, em primeira mão, antes do seu concorrente, você vai poder estar sabendo das coisas, senão ele é capaz de estar aqui no canal também e aí já viu.
Então vamos lá, sinais de que você está tentando agradar a todos. Eu vejo isso muito nas conversas que eu tenho. Sua bio tem, ela não só diz, né, atendemos todos os públicos, mas também ela faz a pessoa entender. E eu já vou te explicar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Você posta conteúdo genérico, hoje é dia de vencer, frases motivacionais, ou então chegando no consultório, né, ou no seu escritório, mostrando, abrindo a porta. Isso não funciona, isso é muito genérico. Isso já funcionou nos primórdios da internet, nossa, isso aí funcionou. Entre em contato para saber mais. Nossa, todo mundo disse que isso é o máximo. Poxa, se eu entro em contato, tem coisas mais inteligentes para fazer, né. Temos planos para todos os bolsos. Nossa, aí realmente ficou genérico, né. Faz stories. Se até hoje você continua pedindo curtida, comentário, é porque você não é premium. As pessoas não percebem isso. Eu acho que não te percebem como premium. Você já viu as modelos em capas de luxo, desfilando, elas nunca sorriem. Por quê? Porque o luxo é isso, ele é mistério, ele é conquista, ele é desejo, né. Você diz sim, por exemplo, a qualquer cliente, porque você precisa ali, eu te entendo, tá, a gente precisa pagar as contas e tal, então acaba que, eh, acaba dizendo sim para qualquer um, né. Então assim, dizer não, às vezes, é dizer sim para o melhor cliente, né, porque o tipo de cliente que você atende diz muito sobre o tipo de profissional que você é. Então, assim, quando você se posiciona aberto para todos, você se afasta de quem está disposto a pagar mais. Então, você tem que começar a selecionar os teus clientes e isso começa ali na tua comunicação, na tua própria bio do Instagram. Então, se você tiver mais dúvidas sobre isso, se você comete algum erro, comenta aqui embaixo o que está acontecendo, eu vou ter o prazer de te ajudar. Todo mundo que comenta, eu tô ali junto, vendo todos os comentários e dando a melhor resposta que cabe em um comentário. Então, o que que acontece quando você para de falar com todo mundo? Você começa a atrair menos gente, fato. Mas a gente certa. Lá no meu perfil do Instagram, facilmente eu poderia ter 1 milhão de pessoas. Se eu falasse de todo o assunto que acontece, que é polêmico. Mas eu tô focado em ajudar vocês a atrair clientes de alto valor. Então, nem todos os assuntos que estão no hype, que estão sendo falados por todo mundo, são interessantes para estimular vocês a mostrar para vocês esse caminho. Então, eh, quando você toma essa decisão, os seus preços também param de ser questionados, o cliente começa a ouvir mais, perguntar menos, e a conversa deixa de ser quanto custa e passará a ser como funciona para fazer parte disso. Esses são os grandes problemas que eu reconheço já nas conversas que eu tenho, né. Se tiver tendo um problema que eu não mencionei aqui, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de te ajudar. E o segredo da Hermès qual é? O dela é valor e não volume. Mas como é que a gente aplica isso, né? Então vamos entender primeiro a diferença brutal entre quem vende produto e quem vende percepção. Muita gente acha que a Hermès é só uma marca cara, mas o que poucos entendem é que ela cobra mais porque ela entrega menos. Menos quantidade, menos explicação, menos acesso. E quanto menos acessível ela é, mais desejada ela se torna. É incrível isso, né? É, a gente quer sempre ser acessível. Esse que é o ponto, a gente tá sempre permitindo tudo. "Ah, manda o WhatsApp, liga 10 horas, 11 horas", só que isso são códigos, você tá passando os códigos pra pessoa de que você não é premium. O premium ele é inacessível, ele é para momentos únicos. Então qual é o segredo? A Hermès entendeu que quanto mais fácil é comprar algo, menor a percepção de valor. Então ela criou um sistema de escassez reais, você vai perceber isso. Entra no Instagram da Hermès, entra lá para você ver. Você não entra em qualquer loja, por exemplo, compra uma Birkin. A Birkin, por exemplo, ela leva 5 anos às vezes. Inclusive em um documentário, né, o diretor da Hermès foi questionado, né, nossa, se eu tivesse que a entrevistadora falou com ele: "Olha, se eu tivesse que esperar 5 anos para comprar uma Mercedes, como como eu tenho que esperar para comprar uma Birkin, as Mercedes ia falir". Foi então que ele falou. Mas você está confundindo o processo industrial com o processo artesanal. Pronto, ele já
mudou o patamar da conversa ali. Então você não pode comparar uma coisa feita por um robô com uma coisa feita à mão. Apesar de todas as polêmicas, tá bom? Você deve ter visto aí sobre a China e tal, né? Mas isso é uma outra discussão, uma outra coisa. Inclusive, já falei detalhadamente sobre isso em alguns shorts aqui no canal. Mas a grande questão é que ela cria o desejo, ela cria a escassez. Então o produto ele acaba virando um símbolo de status. E não só por quanto ele custa, mas por quem consegue comprar. Então essa que é o grande ponto. Ela vai continuar sendo cara, apesar do que a China ou qualquer um outro réplicas fazem, sabe, porque o que ela vende é legado, é história. Então esse é o papel do luxo, né, gerar conversa. Ele ele faz com que a pessoa saia de um ponto que ela tá na classe social para outro muito rápido. É muito mais fácil você comprar uma bolsa e uma Ferrari ou um Rolex e tá num evento social, e as pessoas te entenderem como parte daquele grupo. É muito mais fácil do que muitas vezes, você trabalhar a vida inteira, conseguir chegar a algum lugar e ser reconhecido. Então, ainda mais aqui, né, como um comportamento do consumidor brasileiro. Sabe, então assim, onde é que muita gente erra nisso? Quem quer vender muito para muita gente o tempo todo. Se você quer vender premium, luxo, não é para todo mundo e não é todo mundo que vai comprar, não é todo dia que vai ter venda, não, não é, Aslo. E isso não se aplica só a Louis Vuitton, a Hermès, a grandes marcas de luxo. Eh, Tem marcas, por exemplo, aqui no Brasil que vendem colchão, Ortobon, por exemplo, não vende todo dia ali, mas acaba vendendo. A venda dela é tão alta a margem, que acaba se pagando na quantidade lá, tá. Então assim, você tem que você tem que começar a se posicionar para isso e preparar mentalmente também para isso, tá. Então assim, muita gente, também tentando explicar o valor, explicar demais, a coisa ficar justificando o preço, tempo de experiência, qualidade, diferencial, tudo isso para quê? Sou igual, né, para quem não sente escassez. Então a marca premium não se justifica, tá, ela se posiciona. Então é um trabalho consistente de repetição, por isso você tem que saber muito bem o que que você entrega, né, para poder, seja um produto ou um serviço, para poder se posicionar não só na mente do teu cliente, também como no coração, que é onde acontece a venda. Então como é que você aplica isso na prática? Vamos lá. Eu não sou uma pessoa muito da teoria, né, eu gosto muito daqui, eu te explico na teoria, mas eu gosto da prática, o que realmente vai te dar resultado, tá. Então assim, começa a criar escassez reais, que é o quê? Em vez de agenda aberta, diga atendimento sob análise, aceito 2 novos projetos por mês, tá. E o cliente precisa sentir que não está comprando um produto ou um serviço, ele está entrando em um processo exclusivo, uma metodologia, em um passo a passo, uma consulta, né. Eu recentemente fiz um trabalho com uma especialista, que ela era especialista em personal shopper, né, compras, em Milão e tal, e aonde você não podia comprar a bolsa direto, né, e tem vários sites, né, que fazem isso. Você pode comprar e recebe aqui no Brasil e tal, mas ela fazia uma consulta de estilo antes, para saber se aquela bolsa era melhor para você. Então, isso foi um diferencial brutal nas vendas dela. Então assim, mostre menos também e se posicione mais. Não fica mostrando o tempo todo como fazer, as pessoas querem saber o porquê você faz o que faz. Por quê? Mostra o porquê, os bastidores, o detalhe, a construção. No meu Instagram, muito do que a gente faz é isso, é mostrar o porquê, o como faz, isso daí é pouco importante. Todo o ambiente tem que ser aspiracional para esse cliente se envolver emocionalmente com a sua marca. Ele A Hermès, ela não mostra uma bolsa, se você for ver as campanhas da Hermès, ela mostra o legado, muito do que ela conta em cima do storytelling. Eu já falei também como montar isso dentro de uma marca aqui, no YouTube, você pode ver o vídeo aqui que é o segredo da Louis Vuitton. Eu expliquei ali detalhadamente como cria esse storytelling, tá.
A linguagem, né, a comunicação, assim, é inegociável, né, você precisa utilizar palavras que esse cliente também ele está acostumado a ouvir. Alguns termos, né, eu não sei exatamente qual é o seu negócio, mas, terei que pesquisar, né, esse é o tipo de pesquisa que eu faço numa conversa, antes de conversar com vocês. Mas, alguns exemplos, né, feito sob medida, edição limitada, para quem busca mais do que aparência, sua comunicação precisa soar mais alta do que a média, senão você entra com ruído na internet. Então, eu trouxe até um exemplo prático aqui de um caso, que era uma fotógrafa de casamento lá, na Itália. Então, ela anunciava pacote de 100 fotos, álbum, enfim, ela fazia esses pacotes no Lake.com. Então, ela mudou isso, né, para criar uns livros visuais que contam a história de um amor único, pensados para atravessar gerações. Isso gera narrativa, né, premium, vende um valor simbólico, que é isso que vende. Se você tentar vender o valor real, ali você vai se frustrar. E isso é a mesma coisa que a Hermès aplica, que você pode aplicar no seu negócio. O que nos leva a como esse cliente compra, né? A gente falou de valor simbólico. O cliente CER, entenda, ele não quer ser convencido, ele quer ser entendido. E esse é um dos maiores erros que quem tenta vender para todos. Fica tentando convencer o cliente errado que seu trabalho não vale a pena. Você explica demais, justifica demais, dá desconto porque o outro não entendeu, se desgasta para tentar provar o valor, quando na verdade o problema não é o que você faz, é para quem você está falando. No cliente premium ele é completamente diferente. Vem comigo que eu vou te explicar. Ele não quer ser empurrado para comprar de forma alguma. É aquele negócio de escassez, né? A gente vê muito isso na internet, de pessoas oferecendo, eh, compre hoje, senão amanhã já vai mudar o preço, ou é a última vaga. Ele não quer, isso para ele tanto faz, entende? Porque se aumentar de preço não vai ser grande diferença no bolso dele. Ele não quer ficar ouvindo lista de funcionalidades, né? Eu vejo que muitos de vocês têm um excelente trabalho, mas vocês tentam vender o que vocês amam, a função daquilo. E isso, não vende para esse cliente. Ele quer saber o quem ele vai se tornar depois que passar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Ele tem que sentir que a sua marca entende ele, que isso foi feito para ele. A Hermès não tenta convencer ninguém que a bolsa dela é melhor. Se você for pensar bem, é couro e tal. Ele tá comprando o quê? Tradição, 40 horas de um artesão que vai estar lá executando. Ela se posiciona assim, de forma que ela faz todo mundo entender que não é para todo mundo, é para quem valoriza realmente um trabalho feito à mão, por artesãos que têm 40 horas lá de experiência. Mas existem alguns sinais que você pode estar falando com o cliente errado, que eu gostaria de te passar aqui agora. Se isso aqui está acontecendo com você, ele responde: vou pensar, mesmo depois de uma explicação completa, uma consultoria, você explicou tudo para a pessoa. Eu vou pensar, falar com minha família, não sei, vou ver. Ele pergunta se tem algo mais barato, ele pede só uma amostra, um projeto mais simples, ou ele espera uma resposta sua às 22 horas, mas não valoriza nem quando você entrega mais. Está acontecendo isso com você? Tudo isso é um tipo de cliente que ainda não está pronto para comprar. E é esse cliente que a gente tem que trabalhar, né? Existem os inseguros, os curiosos e os aflitos. Você pode estar atraindo aí os curiosos. Os aflitos são 10% das pessoas e elas estão prontas para pagar. Elas buscam você, um especialista, alguém que tenha a solução para ela, apesar do preço. E como é que você começa a falar para quem está pronto? Vamos lá, vem comigo aqui. Use os códigos. Eu estou te passando alguns códigos aqui. Existem alguns para alguns tipos de nicho, para alguns tipos de clínica, por exemplo, né? Mas esse aqui funciona muito bem. Você já tem um norte para começar a trabalhar. Atendimento sob análise, indicado para marcas que já entregam excelência. Isso mostra que não é para todo mundo. Sobre os desejos também é importante. Faça social media com entregas semanais. Diga. Muitos de vocês fazem isso. Eu já atendi uma empresa de marketing.
que ela queria cliente de alto valor. E ela falava assim, que entregava tanto por semana, por mês, relatório, isso aqui. Só que isso não vende para um cliente que está buscando mais. Tanto é que todos os dias eu converso com várias pessoas que têm problema com a agência de marketing. Por quê? Porque a agência de marketing entrega, é uma fábrica, é uma indústria. Clientes de alto padrão não querem uma indústria. Então troca isso por estratégia de conteúdo pensada para atrair cliente de alto valor em 7 dias, sem depender de viral. É totalmente diferente. Conte histórias para quem já está nesse nível. Quando você mostra um tipo de cliente que você atende, você atrai outros iguais. Esse tipo de campanha, né, mostrando pessoas que você atende, ele é fundamental para as pessoas entenderem que se elas fazem parte do seu grupo. Ah, não tem ninguém, Moscatelli. Ok, então a comunicação já faz todos os serviços. Ó, aqui, ó. Uma das minhas alunas conseguiu dobrar o ticket só mostrando a narrativa do Instagram delas. Eu vejo na internet muita gente aproveitando, né? Eu vejo pessoas aproveitando outros tipos de negócio para tentar vender uma ideia que é mentira. Isso não funciona, né? Porque o cliente de alto padrão, ele, ele não é bobo, não, sabe? Ele não chegou lá à toa. Então ele vai descobrir, né? Isso para sua marca, para o seu negócio é muito ruim. Dica prática, eu queria que você olhasse no seu Instagram a sua última postagem, tá? Ela foi escrita para convencer ou para conectar com quem já valoriza o que você entrega? Se foi para convencer, você está perdendo energia com o público errado, porque esse cliente ele já sabe do problema e está buscando a solução. Ele já viu, você não é o primeiro a contar para ele que ele tem um problema. Esse cliente ele não quer ser convencido, ele só quer perceber em 3 segundos que você entende ele melhor do que a maioria. E quando ele sente isso, ele compra sem pensar 2 vezes. Se quiser um exemplo, vai aqui no meu Instagram, tá aqui embaixo na descrição, tá? Você vai ver como eu faço isso na prática. Nada que eu tô te falando aqui é teoria, tudo isso daqui tá muito bem documentado, tem inúmeros livros, principalmente em inglês, e que você vai ver que isso funciona. Isso é assim que as grandes marcas trabalham, tá? E lá no meu Instagram também você vai ver muito do que eu tô falando sendo aplicado. Como se posicionar como premium mesmo sendo pequeno? Vem comigo. Antes de tudo, eu queria contar uma verdade aqui para você. Marca premium não é sobre tamanho. Por isso que eu te falo, pequeno, grande, está começando, não tem nada a ver. Você tem que se posicionar desde o início. Se você já se posiciona e quer se reposicionar, ótimo. Porque é tudo sobre isso. É sobre posicionamento, percepção e consistência. Repetição. E é aí que a maioria, muitos de vocês, 90%, erram. Espera crescer para depois se posicionar. Mas, na verdade, é o posicionamento certo que acelera o crescimento. Então, como se posicionar, mesmo começando agora? Vem comigo aqui que eu vou te dar esse passo a passo agora para você acertar, já que você ficou até aqui. Não deixa de curtir, eu vejo que muitos de vocês assistem e às vezes esquecem ali porque ficam muito presos aqui. Curte aqui embaixo já de novo, se já curtiu, não esquece de clicar aqui embaixo, se inscreve no canal também, para receber os vídeos em primeira mão. Vamos lá, a primeira coisa é a bio do Instagram, aquela frasezinha que tá ali no início, tem poucos caracteres, com uma descrição genérica, né? Eu dei alguns exemplos aqui. Primeiro cria o conteúdo para marcas e empreendedores. Como é que seria isso, né? Transforma o seu Instagram numa vitrine que atrai cliente de alto valor. Porque o cliente premium, ele não procura quem faz social media. Ele quer alguém que resolve o problema dele, com clareza, com impacto. Então a bio ela é fundamental. Ali, muita gente fala eu ajudo e tal. Sim, mas quem? Qual o problema que a pessoa tem? Se isso for genérico demais, não vai atrair. Estética visual. Bom, isso aqui é inegociável. Nesse canal eu falo em inúmeros vídeos sempre sobre a estética. Isso é inegociável. Isso daí é sine qua non. Palavra bonita para dizer tem que ter. É sobre isso. O feed com 7 estilos diferentes. Eu não estou dizendo que isso faz assim ser padronizado, muito bonito. Que é isso que vai só atrair, mas isso colabora para a percepção de valor, tá? O que atrai esse cliente é todo o conjunto. Mas se isso não tiver com um padrão visual, uma paleta consistente, uma fonte elegante, fotos que respiram,
vídeos elegantes, com bom cenário, boa gravação, é, realmente isso daí vai depor contra a sua marca, seu negócio. Tem uma autora chamada Alina Wheeler, né, que ela fala sobre marcas, que é uma das autoras que eu gosto muito, que ela fala que a repetição é o que constrói familiaridade, familiaridade gera confiança, né, quanto mais você repete, mais você repete, é, eu sou de luxo, eu sou premium, eu sou premium, eu sou premium, a pessoa começa a se tratar como premium. Conteúdo com voz e autoridade, sem parecer arrogante, né, o luxo não tem nada a ver com arrogância, ah, nem com ostentação, isso só depois encontra. Não é o carro, onde você come, na verdade, não é sobre isso, tá bom? Aí eu vejo que muitos de vocês, até profissionais, né, que não sei eh, se você faz isso, né, mas isso não é bom para sua imagem, né. Oi gente, passando aqui pra eu entendo que isso foi no início da internet, ali do Instagram, dos stories, né, gente, dando uma passadinha aqui, eu vejo que ainda muita gente faz isso, né, muito artista faz isso. Mas se você está começando, se você já tem um posicionamento, ficar dando dicas, as pessoas não querem, é o que eu tô te falando, as pessoas, o cliente de alto valor já sabe que tem um problema. Você não é o primeiro a dizer para ele: "Ó, vou te dar uma dica". Se ele viu lá quando começou a ter o problema, agora ele quer saber quem resolve custa caro. Então, por exemplo, se você ainda acha que precisa de muitos seguidores para cobrar mais, este vídeo para você. Seria falando do problema, né. Então, assim, use um tom de voz firme, direto, sem exagero, mas com postura de quem sabe o que está fazendo, né. "Oi, uma diquinha, tô passando, diminutivos são péssimos", né. Ofertas com limite e exclusividade, é muito melhor você criar uma escassez assim, urgência. Vocês botam lá: "Chama no direct para saber os valores". Só, olha aí, isso daí tá ficando disponível demais. Então, conteúdo sobre aplicação, 2 vagas por mês, né. A pessoa tem que sentir que não é para qualquer um. Se você atende qualquer um, você não é premium. Se a porta está aberta da sua Hermès, você não é Hermès, né, é a China ali, né, eu imito, é imitação, né. Narrativa, com clareza de destino. Você tem que o cliente é o herói da sua jornada, esse que é o ponto. Falar só do que você faz, né, eu vejo muita clínica, muito médico falando isso. Eu atendi um cliente que ele era especialista em cirurgia com robô. Eh, ele só falava disso. Não atrai o cliente isso, porque ninguém quer saber disso, ninguém quer saber do robô. Pode ter uma parcela, sim, mas é ínfima. Então, que aquela cirurgia com robô, ela vai ser boa para a vida desse cliente? Por que que é melhor? Por que que você é o melhor de trabalhar com isso? Então, outro exemplo, faço sites institucionais. Isso aí todo mundo faz, isso qualquer pessoa faz isso. Agora, crie site que te posiciona como referência no seu mercado, mesmo que você ainda esteja começando, já dá uma direção melhor e te deixa sai aí da guerra do preço. Então, assim, você pode estar começando hoje, do zero, mas se seu posicionamento já parece de quem cobra 10.000, o cliente certo vai sentir isso. É só repetir, eu tenho certeza absoluta. Eu tô te falando isso não porque eu acho, é porque eu vejo isso acontecer há mais de 10 anos, todos os dias. Então, o que que é importante você fazer agora? Entrar no seu Instagram e ver isso já. Já começa a criar os seus códigos, ver onde você está errando. Se eu não estiver errando, ótimo, maravilha. Já começa a trazer o que que você vai fazer de certo a partir de agora. Que eu tenho certeza absoluta que esse cliente vai chegar para você, eu não tenho dúvida. E se você quiser conversar comigo, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, para a gente bater um papo, uma consultoria, minha equipe vai ter o maior prazer em selecionar um horário com você e a gente conversa sobre o seu negócio. Bem, até o próximo vídeo.